O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Todos sejam bem-vindos. Nós estamos no segundo dia desse encontro. Que câncer é esse? Meu nome é Laura Medina, eu sou jornalista, embaixadora do IMAMA, acompanho esse trabalho há 20 anos, tenho o maior orgulho e hoje estou aqui para fazer a mediação de um dos temas, que é o cuidados paliativos. O IMAMA tem como missão, busca conscientizar toda a sociedade sobre a importância da detecção precoce do câncer de mama e também a importância dos cuidados com a mama, enfatizando sempre a questão da detecção, do diagnóstico precoce, para que se tenha maiores chances de cura, além, é claro, da agilidade em todos os processos da rede de atenção à saúde da mama. Então, nós estamos sempre aqui, através do IMAMA, buscando educar, fazendo um trabalho de educação, reabilitação, articulação e mobilização social. A missão do IMAMA é essa: promover, manter e restabelecer a saúde das mamas, das mulheres e dos homens também aqui do Rio Grande do Sul. Sempre uma visão de erradicar o câncer de mama como sendo uma doença que ameace a vida. Então, nesse sentido, o projeto Que Câncer é Esse? Tem o objetivo de conscientizar, informar, orientar toda a sociedade gaúcha sobre 6 tipos de cânceres: o câncer de mama, próstata, colo de útero, pulmão, hematológicos e cólon. Eu quero também fazer um agradecimento muito especial aos nossos patrocinadores, Banrisul, Novartis e AstraZeneca. Falando um pouquinho, então, do projeto Que Câncer é Esse? Com o objetivo de oportunizar o fácil acesso às informações sobre esses cânceres e, dessa forma aqui, promovendo através das redes sociais, quem está nos acompanhando pelo YouTube e aqui, nesse encontro presencial, aberto ao público. E isso é o que vai fazer e vai mobilizar toda uma sociedade a cuidar muito mais da sua saúde e da saúde dos outros também. É através de uma informação qualificada. Nós vivemos em meio a tantas fake news, então, de fato, nós buscamos aqui fontes, profissionais da área da saúde que podem ajudar, trazendo informação com qualidade, orientando a população, que vocês possam participar, perguntar, tirar todas as dúvidas, desmistificando e tirando todo o medo de buscar, sim, um diagnóstico precoce, para que se tenha a cura e todo esse processo de tratamento da melhor forma possível. Então, oferecendo ao público conteúdo interativo com todos esses profissionais habilitados da área da saúde e disponibilizar também orientação jurídica, que é muito importante para os pacientes com câncer, promovendo, então, a interação e a discussão do tema entre comunidade, médicos e demais profissionais da área da saúde. Eu quero chamar agora ao palco nossas convidadas e a palestrante que vai nos trazer, então, muita informação. Por favor, aqui vem ao palco, Jéssica.
Jéssica Oliveira, que faz parte do programa de cuidados paliativos do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Muito obrigada, que vai fazer uma apresentação, trazendo todas essas informações sobre cuidados paliativos. Nós também temos duas convidadas que vão participar, duas enfermeiras com muita experiência na área e que também trarão para nós muitas informações. Quero chamar, então, aqui ao palco, por favor, Juliana Medeiros e a Rosane Teixeira, por favor. Muito obrigada. Obrigada pela disponibilidade de vocês estarem aqui conosco, falando sobre um tema que ainda está em formação. Obrigada, que ainda está sendo, né? Nem todo mundo sabe o que é cuidado paliativo. Nós, em outros países, já temos isso muito mais desenvolvido, não é mesmo, Jéssica? Então, a palavra é toda sua. Bom dia a todos. Meu nome é Jéssica. Eu sou enfermeira do Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Eu faço parte do programa de cuidados paliativos do hospital. E hoje, então, a gente vai falar um pouquinho sobre um tema que ainda é considerado tabu por muitos, difícil de ser falado, né? Os cuidados paliativos, que faz com que a gente reflita também um pouco sobre a nossa morte, sobre a morte de um próximo, né? Mas que tem que ser refletida com cuidado e com qualidade, né? Então, eu vou explicar um pouquinho o que é o cuidado paliativo, quais são os princípios do cuidado paliativo e o programa do Hospital de Clínicas. Eu vou ficar de pé porque eu não enxergo de perto. Pode passar. O cuidado paliativo, tá? Ele é considerado um cuidado de proteção. Tá? Um cuidado... Eu só vou pegar o meu telefone para acompanhar. Tá? Todos estão acompanhando? Bem? Agora sim, onde todos os procedimentos diagnósticos e terapêuticos, né, eles têm que ser propostos com uma única finalidade, tá? Que é a manutenção do conforto. Além do conforto, né, a dignidade, a qualidade, dar significado e valor à vida, né? E esse ponto ele tem que ser já tocado já no início do diagnóstico, não somente lá no final, onde se ouve muito o não se tem mais nada para fazer, né? Então, lá no diagnóstico, já é um assunto que já tem que ser abordado, né? E durante todo o processo da doença, para chegar já no final de vida, digamos assim, com conforto e com qualidade, porque sim, se tem bastante o que fazer. Pela Organização Mundial da Saúde, o cuidado paliativo é uma assistência promovida por uma equipe multidisciplinar, que objetiva a melhoria da qualidade de vida do paciente e dos seus familiares, diante de uma doença ou agravo que ameace a continuidade da vida, por meio da prevenção, alívio e sofrimento, da identificação precoce, avaliação impecável e tratamento da dor, e demais sintomas físicos, sociais, psicológicos e emocionais. Pode passar. Quais são os princípios que regem os cuidados paliativos? Primeiro, promover o alívio da dor, né, e outros sintomas desagradáveis. Quais são esses outros sintomas desagradáveis? Um câncer avançado ou uma doença crônica avançada, ela pode trazer sintomas respiratórios desagradáveis, sintomas de náusea, outros desconfortos físicos também. O segundo princípio, afirmar e considerar a morte como um processo natural. Que esse é o grande tabu hoje, né? A gente não fala sobre a morte, a gente não fala sobre a nossa própria morte.
né? A morte ela é considerada natural, ela é o fechamento de um ciclo. E a partir do momento em que a gente entende a morte como um processo natural, fica um pouquinho mais fácil da gente aceitar, né, essa finalização da vida, né, e aceitar e dar qualidade, né, nesse processo de terminalidade. Não acelerar e nem adiar a morte, né? Existem alguns princípios, alguns conceitos, né, de eutanásia, de estanásia, que são conceitos mais técnicos, mas que, resumindo, né, a gente não pode acelerar a morte e nem prolongar esse processo, né? Isso são... a gente tem que considerar a morte justamente como um processo natural, né, e deixar que ela finalize no seu ciclo normal. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado do paciente, oferecer um sistema de suporte que possibilite o paciente viver tão ativamente quanto possível até o momento de sua morte, e aí a gente fala na qualidade de vida. Oferecer um suporte para auxiliar os familiares durante a doença do paciente e enfrentar o luto, porque no momento em que uma pessoa adoece, ela tem uma história, ela tem uma família, e essa família adoece também e precisa de todo o suporte. Abordagem multiprofissional, focada nas necessidades dos pacientes e familiares, incluindo o acompanhamento no luto, melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença, e deve ser iniciado precocemente, juntamente com outras medidas de prolongamento da vida, para compreender e controlar melhor as situações clínicas estressantes, que todo o processo da doença já traz. Qual é a equipe formada, né? Qual é o ideal de equipe? Enfermeiros, médicos, técnicos de enfermagem, fisioterapia, terapia ocupacional, serviço social, psicologia, fonoaudiologia e farmacêuticos. Essa equipe ela integra, ali no Hospital de Clínicas, ela já integra o programa e ela atua de forma conjunta, né? Precisa ser conversado sobre o paciente, precisa se chegar em combinações sobre o paciente e sobre sua família para auxiliar em todo esse processo, né? Desde o diagnóstico, do diagnóstico da doença, do diagnóstico da terminalidade, né, e auxiliar essa família e esse paciente nesse processo, que não é um processo fácil. Então, no Hospital de Clínicas, tá? Como é que funciona? Em 2006, foram feitas reuniões sistemáticas, consolidações de leis e programas, e aí foi criada uma equipe de cuidados paliativos. Neste ano, foi criado o Núcleo de Cuidados Paliativos. Ele ficava no 9º andar, na ala sul do hospital. Era uma ala composta por 7 leitos, né, e toda a equipe multiprofissional. Tinha uma sala específica para cuidar da família, né, de tratar de assuntos mais delicados, da comunicação das más notícias, que isso é um assunto também que é muito pouco abordado, né, da forma adequada. E aí, a partir disso, em 2012, foi criado o Programa de Dor e Cuidados Paliativos do hospital. Esse programa, então, ele é formado por aquela equipe multiprofissional ali que a gente conversou antes, e essa equipe ela se reúne pelo menos uma vez por semana para discutir todos os casos, todas as pendências e o que precisa ser encaminhado, seja para um processo já de terminalidade ou seja para um acompanhamento em casa desse paciente. Existe uma política de fim de vida também, que é a Joint Commission, que é um programa de acreditação de hospitais internacional, em que ela, digamos que ela exige que os hospitais acreditados possuam, né? Então, a Joint Commission veio junto no Hospital de Clínicas em 2012. O hospital, até o ano passado, ele era acreditado. Em função da pandemia, a gente acabou não dando sequência ao processo. Mas, então, se criou o Programa de Cuidados Paliativos
e também a formação de especialização em dor e cuidados paliativos para a equipe multiprofissional. O Hospital de Clínicas hoje ele conta com essa formação. E aí, em 2017, a unidade de cuidados paliativos ela foi transferida para a unidade Álvaro Alvim, que era um anexo do hospital, fora do Hospital de Clínicas, né, com muito mais leitos. Os pacientes seguiam direto para lá, não precisavam passar pela emergência do hospital. E tinha todo o atendimento, então, junto com outras especialidades, junto também com a PET terapia, né? Então, os pacientes que já estavam em final de vida, que gostariam muito de se despedir dos seus bichinhos de estimação, eles podiam entrar no hospital, claro que tinham regras, né, vacinados, com todo o acompanhamento de veterinários, mas eles podiam fazer toda essa despedida também no Hospital de Clínicas. E aí, em 2020, veio a pandemia. E, infelizmente, a unidade Álvaro Alvim teve que fechar, né, para atender todos os requisitos da pandemia e tudo aquilo que a gente já vivenciou, né, e que todo mundo sabe. E aí os pacientes de cuidados paliativos retornaram para o Hospital de Clínicas, para o prédio principal, só que sem uma unidade específica, como tinha lá em 2012, em 2006, no 9º andar. Para isso, se definiu, então, uma unidade para ficar como referência, né, junto com outros pacientes, mas que ficasse como referência para esses pacientes, principalmente os pacientes já em fase de terminalidade, objetivando não deixar esses pacientes numa emergência lotada, esperando por um leito, né, sem obedecer a todos aqueles princípios de conforto, de qualidade de vida, que é a unidade da qual eu faço parte. Então, desde o ano passado, a gente ficou como referência para esses pacientes, né, de final de vida. A gente faz todo um trabalho com a família. Existem algumas restrições ainda em função da pandemia, mas a gente tenta sempre, né, dar um jeitinho para esses pacientes poderem ver um familiar, poder ver, se despedir, fazer todo o processo de despedida. E junto do 8º Sul, que é a unidade da qual eu faço parte, existem outros enfermeiros no hospital que também fazem parte do programa. A emergência tem enfermeiros também do programa de cuidados paliativos, a CTI tem programa de cuidados paliativos também, a pediatria, a neonatologia, todos eles têm, nos setores, alguém como referência para os cuidados paliativos. E eu queria deixar só como mensagem final, acho que já passou ali o slide, que o sofrimento humano ele só é intolerável quando ninguém cuida. Essa frase foi falada pela Cicely Saunders, que foi a fundadora dos cuidados paliativos na Inglaterra. Ela é inicialmente enfermeira, depois teve formação de serviço social, medicina. Ela foi uma das primeiras fundadoras dos hóspices na Inglaterra, em 1967, se não me engano. Esses hóspices são locais específicos para os pacientes em cuidados paliativos, né? Tem todo o atendimento multiprofissional, mas com uma característica para que eles se sintam em casa, né? Se sintam acolhidos, que possam receber seus familiares, possam ter uma qualidade de vida num momento onde já não existe mais uma esperança de vida, né? Então, se faz todo um trabalho de entendimento de ciclo de vida, de finalizações, e esses pacientes são recebidos nessas unidades com todo o conforto e qualidade que se merece. Então, é isso. Muito obrigada. Nós vamos abrir aqui, então, para um bate-papo, uma conversa aqui também com duas profissionais, enfermeiras, com experiência nessa área, que podem trazer os seus depoimentos profissionais e pessoais também. E eu gostaria, então, de começar conversando, trazendo a tua experiência aqui para nós, por favor, Juliana. Tá. Bom dia a todas. Hoje eu vou trazer um pouquinho para vocês da minha experiência
com pacientes de cuidados paliativos. Sempre trabalhei com idoso. A gente sabe que, no final da vida, a gente tem que dar qualidade para eles. Isso é essencial. A gente tem que promover o bem-estar do paciente, além do paciente, o familiar junto. Porque quando um paciente adoece, como a enfermeira falou, a família adoece junto. Quando tinha o Álvaro Alvim, que eu trabalhei lá, eu fiz estágio durante um tempo, os pacientes eles tinham acesso aos familiares durante 24 horas por dia. Era um hospital, eu digo assim, maravilhoso, porque eles tinham tudo que eles queriam ali dentro. Tudo mesmo. Desde videogame para as crianças, sala de jogos. E a gente via, com o tempo, muitas vezes, quando o paciente entra em cuidados paliativos, ele é diagnosticado, às vezes, 1 ano de vida, 5 meses. A gente não sabe o tempo. E, muitas vezes, depois deles terem acesso a esse cuidado amplo, multidisciplinar, com essa equipe, eles tinham uma sobrevida maior. Isso foi comprovado num estudo, logo depois, na CTI do Hospital Moinhos de Vento, onde eles começaram a liberar as visitas 24 horas por dia para os pacientes. A melhora era assim, praticamente quase 100%. Então, é bem importante a gente falar sobre isso, a gente falar sobre a morte, sobre o luto. Muitas vezes a gente não quer falar, a gente cria aquele uma tabu. resistência, Isso, tabu, medo. Uma resistência, exatamente, um medo. Até nós mesmos da área da saúde, a gente tem esse medo de falar, mas é muito importante. Por quê? Porque a gente está dando qualidade de vida para aquele paciente ali que está. Então, é bem importante a gente falar sobre isso, falar com os familiares. Até antes da gente entender sobre isso, eu tinha uma resistência em saber, até antes de perder a minha avó. Eu não aceitava, eu queria ela ali comigo, independente se ela tivesse que ir para dentro de uma UTI, onde ela seria entubada, mas eu queria. Depois que eu entendi que aquilo era um egoísmo meu, e a gente não pode pensar assim. Deixa a morte natural chegar, claro, sem dor, sem sofrimento para o paciente. Então, a gente deve falar disso, principalmente com os profissionais que estão nessa área, em frente a isso, com médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, principalmente. Eles nos ajudam muito nessa área. Hoje em dia, eu aceito isso. Mas a gente precisa falar, a gente precisa pôr em pauta tudo sobre cuidados paliativos. Porque é o que falávamos, quando se tem a clareza da finitude, nós trazemos mais qualidade para a nossa vida. E falar de cuidados paliativos é justamente isso, é valorizar a vida, ao contrário do que muitas pessoas pensam. Por favor, enfermeira Rosane também pode nos trazer a sua experiência do seu trabalho nesses longos anos já. Bem longos, que bom, muita experiência para compartilhar aqui. Então, cuidados paliativos, ele iniciou na década de 60 no Reino Unido. Né? Então, uma trajetória longa. A palavra paliativo, em latim, significa manto, que acolhe, que protege, né? Com o objetivo de promover a qualidade de vida das pessoas com doenças incuráveis, sejam elas qual prognóstico, qual diagnóstico, tanto a idade indifere, e é sempre esse o objetivo. A ferramenta principal é a comunicação com esses pacientes, a comunicação verbal e não verbal. A pergunta é, o que você quer? Eu estou aqui para te ajudar. E partindo daí, se cria uma empatia
né, uma segurança de que esta pessoa vai dizer o que ela precisa, quais são os seus temores, quais são suas inseguranças, para que a gente possa traçar um plano de ação e ajudar essa pessoa. Né? Claro que no início, como a colega falou, o ideal é que o diagnóstico e os cuidados paliativos sejam feitos no início do diagnóstico, mas nem sempre é possível. Então, eu queria dividir com vocês o cuidado paliativo mais importante da minha vida, né, que foi com a minha mãe. Então, a minha mãe teve um câncer, assim, descobriu já um câncer metastático, com uma doença muito avançada, e um tumor muito agressivo, né, e a gente perguntou, o que tu quer? Ela disse, se possível, ficar em casa. Né? Se eu for para o hospital, era uma pessoa muito esclarecida, né? Se tiver que ir para o hospital e não ter nada para fazer, ficar me picando, me botando soro, enfim, eu gostaria de ficar em casa. Eu considero ela uma pessoa muito privilegiada, porque ela teve 4 filhos, né? Eu e meus 3 irmãos, que então traçamos um plano de ação. Né? Nós montamos em casa, onde cada um tinha uma tarefa, né? Uma da higiene, eu dos cuidados de enfermagem e contato com os médicos, a outra cuidada da parte financeira, né? O outro da alimentação, e assim foi. Nós conseguimos levá-la em cadeira de roda até o pátio, conversar com alguma amiga enquanto ela conseguia. Né? Nós conseguimos emprestada uma cama elétrica, onde ela se sentia bem mais confortável, uma pessoa maravilhosa que saiu da sua cama e cedeu para ela. Então, a alimentação, todos os curativos. Então, ela não teve uma escara, né? Então, hidratação de pele, placas, claro, contatos com o meio. Chega um ponto que a gente não sabe, apesar de ser o da saúde, a gente não sabe o que fazer. Aí, os médicos, excelentes médicos, nos apoiaram muito, o oncologista, uma médica especialista em cuidados paliativos, que a gente chamou em casa, que foi nos orientando. Né? Então, assim, não consegue mais engolir comprimido, vamos passar para gotas. Né? Não consegue mais comer, como foi no final, vamos colocar soro subcutâneo, que aí eu colocava. Então, tudo adaptado dentro da realidade dela. Então, ela gostava muito de boleros. Então, a gente colocava uma música de boleros durante a tarde, para ela ouvir, e ela ficava feliz da vida. Né? Eu prometi não chorar, né? Mas eu estou entre amigos. E dividir isso e que as pessoas possam realmente promover uma qualidade de vida em qualquer fase. Eu vi essa semana no Jornal do Almoço um hospital do interior que o senhor estava internado há muito tempo. E ele dizia que vontade que eu tenho de ir no restaurante comer determinada comida. E as pessoas do hospital montaram uma mesa, ele com a esposa, e fizeram uma janta especial para ele. E ele ficou feliz da vida. Então, é isso, é qualidade de vida, é oferecer a paciente, e seus familiares, enquanto estão ali, enquanto estão aqui, qualidade, o que eles querem, é viajar, é jantar fora, é ir num parque, isso é cuidado paliativo. É promover aquilo que a pessoa quer, aquilo que a pessoa precisa enquanto vida. Né? A morte e a vida, elas não são contrárias, elas são irmãs. Então, isto, para mim, é qualidade de vida. E foi assim, hoje, se vocês me perguntarem qual é o teu sentimento, saudade e missão cumprida. Então, esse recado que eu queria deixar, de fazermos pelos nossos pacientes, os nossos familiares, e perguntar o que eles querem, e partindo daí, fazer o seu melhor para cuidar dessas pacientes. Tá bom, obrigada. Disseste aqui algo que emociona, sem dúvida nenhuma, mas, ao mesmo tempo, tu me passou claramente, né, a missão cumprida. Então, isso é aceitar a finitude, e que bom quando a gente consegue dizer isso, né, de um pai, de uma mãe, de quem a gente ama, que a gente pôde fazer algo por essa pessoa. É claro que todo esse trabalho, tu falaste algo muito importante, um plano de ação, um planejamento, porque os cuidadores também,
muitas vezes necessitam de um cuidado paliativo dentro desse processo todo. E quando se tem poder aquisitivo, é mais fácil, mas quando não se tem poder aquisitivo, fica ainda mais complicado. E eu gostaria de falar, que vocês pudessem trazer aqui o que essas pessoas, dentro do hospital de clínicas, temos aonde ir, dentro de alguns, mas quando a pessoa não está dentro de um hospital, como podemos fazer os cuidados paliativos? É mais difícil, né? Porque tu não tem todo aquele suporte de uma equipe preparada. Mas a partir do momento em que tu atende um paciente com empatia, né? E tu te coloca no lugar dessa pessoa, e tu ouve o que essa pessoa quer, o que esse paciente quer, o que essa família precisa, isso é o mínimo que a gente pode fazer para um paciente em cuidados paliativos. Ele pode não estar definido em prontuário, não ter uma equipe especialista de suporte, mas a gente ter este entendimento já é o mínimo. E esse mínimo, ele faz toda a diferença. Né? Ele faz toda a diferença. Porque se alguém chega e me diz que precisa ver um neto, porque precisa se despedir deste neto, a gente vai fazer o possível para esse neto vir. Né? Se esse paciente tem uma vontade de... A gente teve... Eu vou dar exemplos aqui simples, mas que fizeram diferença. Né? Uma paciente que ela queria pintar as unhas de vermelho. Ela era moradora de rua e ela não tinha. Eu levei o esmalte para ela, a gente pintou as unhas dela. São pequenas ações, às vezes muito pequenas ações, que fazem aquela pessoa mais feliz. Né? Então, não é uma coisa grandiosa, são coisinhas que tu pode fazer. Exatamente. Quando a gente tem essa equipe para dar esse suporte, é muito mais fácil. Né? Tu tem um assistente social que vai atrás da família, que vai atrás dos recursos que essa pessoa não tem, principalmente no SUS. Né? Eu falo da nossa realidade ali. Quando se tem condições financeiras, é um pouquinho mais fácil. Mas quando não se tem, a gente precisa acionar outras instâncias. Mas quando... Hospital de interior, que não tem um programa definido, é esse mínimo. Né? É tu sentar de um lado do paciente, segurar a mão dele, e só isso. Só isso. Perguntar o que ele quer, é olhar no olho, é escutar. Falaste a palavra mágica, empatia. E aí cabe para todos nós, quando temos um familiar também, saber e compreender o que aquela pessoa está sentindo. E não só no momento de finitude, mas também quando se trata de doenças crônicas, que a pessoa, durante muitos e muitos e muitos anos, ainda pode estar vivendo num sofrimento, que aí entram os cuidados paliativos também? Deveria entrar. Deveria entrar. Já deveria entrar. Os cuidados paliativos, eles já deveriam ser abordados no momento do diagnóstico. Porque em algum momento a vida ela vai terminar. E a gente precisa estar preparado para isso. Né? Seja para as mínimas coisas do nosso dia a dia. Né? Seja para deixar organizado alguma coisa lá adiante. Parece absurdo, né? Eu estou falando, mas é a realidade. Né? Chega no final da vida, a gente vê as pessoas correndo atrás de coisas financeiras, o que vão deixar para os filhos, e agora o que eu faço. Essa pequena organização, ela é muito importante para lá no final da vida fazer parte da qualidade de vida. Porque o sofrimento espiritual, o sofrimento social, ele anda junto, né, com o sofrimento físico. E ele precisa ser cuidado também. Né? Então, nesse sentido, assim, de que esse diagnóstico, esse cuidado paliativo, ele já deveria ser abordado precocemente. Infelizmente, não acontece. Às vezes, a gente já chega com pacientes já no processo de terminalidade muito avançado. Uhum. E muito avançado, assim, de chegar já e já ter que instalar uma sedação que foi prescrita, porque esse paciente está em sofrimento e a gente sabe que não vai ter muito tempo. E aí, correr atrás de uma família, de uma despedida, já é quase inviável. Né? E outra coisa que ela falou, que a Rosane falou, que eu acho muito importante, é respeitar a vontade
da pessoa, né? Essa pessoa, primeiro, ela tem uma história, ela tem uma família e ela tem vontade própria, ela tem autonomia, né? E se eu não quero ir para uma CTI, se eu não quero ser entubada, eu não quero sofrer, isso precisa ser respeitado, né? Existem as diretivas antecipadas de cuidado, que são um documento onde a pessoa descreve, né? Deixa por escrito que ela não quer nenhum tratamento fútil, nenhum tratamento que vá prolongar a vida dela, ela não quer ser entubada, ela não quer ir para uma UTI. E no momento em que ela escreve e assina esse documento, essa vontade ela é respeitada. Ela precisa passar por cartório ou não necessariamente, mas ela vai ser respeitada, né? E isso é importante ser conversado com a família, né? Porque daí entra todo aquilo que a gente estava conversando antes, né? Do aceitar a morte, do aceitar a finitude, né? Que é muito difícil, né? Então, a partir do momento em que eu, paciente, aceito, converso com a minha família e a minha família aceita, o processo se torna menos doloroso, né? O sofrimento, a tristeza, ela existe. A gente está perdendo alguém que a gente ama, né? Mas se torna menos doloroso, né? Às vezes a pessoa morre mais cedo pela cura, né? No caso da minha mãe, a quimioterapia estava fazendo muito mal a ela, muito mal. Ela não conseguia comer, ela não tinha náuseas. E aí ela resolveu, conversamos juntos com um oncologista, a quimioterapia vai dar uma longa vida? Não. Então, se não está fazendo o bem, né, nós resolvemos por ela, junto com ela, ela decidiu, eu não quero mais fazer a quimioterapia. E aí ela conseguia comer melhor, então, e assim nós fomos. É que, normalmente, quando a gente fala em cuidados paliativos, a gente se remete, muitas vezes pensa que é idoso, só idoso. E não, gente. Tem crianças, bebês, adolescentes, adultos. A gente sabe o quão difícil é falar, às vezes, para a família. Normalmente, quase 100%, eles entram em desespero quando sabem da notícia. E a gente tenta de tudo para amenizar aquele sofrimento. Claro que, nem você disse, a saudade fica, mas a gente está aí para auxiliar, para ajudar, para dar a qualidade de vida que aquele paciente precisa naquele momento. Suporte e dignidade. Todo mundo quer isso em todas as fases da vida. E quando se tem, se vive melhor. Então, o que nós estamos falando aqui é de vida, mais do que nunca. É estar vivo com qualidade. E aí entram esses diversos profissionais. A área da psicologia é muito importante, sem dúvida nenhuma, né? E a questão da espiritualidade, como é que podemos trabalhar dentro desses... Claro, cada um tem sua crença, e não estamos nem falando de religiosidade. Até entra também religiosidade, mas a espiritualidade é algo muito maior. Muitas vezes os médicos utilizam aquela palavra, tem que ter fé agora. Vamos andar com a fé, porque infelizmente não tem mais o que fazer. E aí é onde as famílias se agarram em diversas fés, né? Seja ela na igreja, seja ela na espiritualidade. Então, muitas vezes a gente vê os familiares rezando dentro do hospital, na beira do leito. E isso comove muito, 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 demais a gente. Nós mesmos, às vezes a gente vai ali, dá um abraço, reza um pouquinho. Tudo ajuda, tudo ameniza. A gente sabe que a gente não pode levar os problemas dos pacientes para casa, mas infelizmente não tem como. Meu esposo sabe. Muitas vezes eu chego em casa, falo para ele, choro muitas vezes, porque a gente é ser humano, a gente está ali para cuidar, para auxiliar e para dar qualidade de vida para aqueles pacientes que estão ali precisando da gente. Eu costumo perguntar para os pacientes ou familiares em que eles acreditam,
né? E se querem trazer alguém da crença, né, eles podem levar, a gente organiza, né, na unidade para que eles possam levar. A espiritualidade ela está um pouquinho mais além, né? Ela tem a ver com valores, com outras coisas. Mas a conversa com o paciente, né, conversar com ele, trazendo esses valores, daquilo que ele acredita, como é que foi para ele durante todo esse tempo. A gente trabalha quase como uma psicologia ali, atuando junto, né? Mas isso faz diferença para eles, né? Essa conversa, né? O ouvir. Porque a gente escuta, infelizmente, a gente escuta que o médico entrou aqui, saiu, foi muito rápido, a gente não conseguiu falar, né? A enfermagem ela está ali 24 horas por dia, né? E aí é nesse momento que a gente acaba se tornando amigo do paciente, no sentido de escutar o paciente, de se envolver, de levar aquilo que ele gostaria, né, do esmalte vermelho ou de uma comidinha que ele gostaria, que é diferente. É nesse sentido, assim, são as pequenas coisas, né? É dar valor para as pequenas coisas que aquilo para nós no dia a dia é corriqueiro, é banal, né? A gente faz rotineiramente, mas que para eles fazem a diferença. É uma conexão com a essência de cada um, esse momento. E está perceptivo a isso, né? Está com a percepção mais aguçada nesse momento. Pode falar. Existe todo um envolvimento de equipe multiprofissional, multidisciplinar. Mas o enfermeiro é crucial, porque é ele que está no cuidado de forma integral a esse paciente. Então, com essa visão integral do todo, do que ele precisa, né? Então, respeitando sempre as suas crenças, né? E as suas necessidades, ouvindo, criando essa empatia e podendo ajudar. Nós tivemos uma entrevista com uma enfermeira dos Estados Unidos, a Lili, que eles fazem cuidados paliativos há muito tempo lá. E é como a colega disse, são coisas pequenas. Então, tinha um senhor que já estava em fase terminal e ele queria ver o neto que ia nascer. E não ia ter tempo para isso. Então, eles alugaram uma ambulância, levaram esse senhor na ecografia que a filha estava fazendo, e ali em 3D ele conseguiu ver as feições. Então, ele ficou super feliz, super satisfeito, né? Então, aquele desejo dele foi feito, foi realizado. Então, coisas pequenas, e eu acho que o importante até das pessoas que não têm condições é os familiares. As pessoas podem ajudar muito os familiares em casa, né? Fazendo ou promovendo coisas que a pessoa precisa. É muito importante o envolvimento da família, e não só da equipe médica e hospitalar. A gente sabe que Inglaterra, Estados Unidos, acho que Canadá também, é um trabalho muito mais avançado que aqui no Brasil. Como é que vocês avaliam os cuidados paliativos nos hospitais aqui no Brasil e aqui no Rio Grande do Sul? Olha, aqui em Porto Alegre, atualmente, tínhamos, né, porque em 2020 foi fechado o Álvaro Alvim, que era um hospital de qualidade para pacientes paliativos, onde a gente não tem mais nenhum outro de referência para tratamento desses pacientes. Claro, atualmente a gente tem o Moinhos de Vento, a CTI do Moinhos de Vento, mas não é uma área específica para isso. Então, a gente tem um déficit ainda bem grande aqui no Brasil, né? Que, se viesse para cá, iria dar muita qualidade de vida ainda para aquele paciente. Mas vocês percebem, há um desenvolvimento, há um cuidado dentro das unidades? Eu acho que hoje se fala mais sobre cuidado paliativo, né? As pessoas tentam entender um pouco melhor os cuidados paliativos, mas há um déficit não somente hoje na questão da saúde propriamente dita, mas na formação de profissionais, né? Na formação acadêmica não se fala especificamente sobre cuidados paliativos, né? Acho que esse déficit, se ele começar lá na formação,
a ser tratado, se a gente começar já na graduação, tanto medicina quanto enfermagem, fisioterapia, a falar sobre isso, né, a estudar sobre isso, acho que vai ficar mais fácil de se estruturar a saúde, né, tanto o SUS quanto a saúde privada de convênios. Existe lei, né, o Ministério da Saúde tem lei, tem uma resolução que regulamenta o SUS como cuidado paliativo, para abranger todos aqueles princípios norteadores, mas o desconhecimento das equipes ainda é muito grande. Então, eu vejo nesse sentido, lá na graduação, ou uma especialização que já existe, mas a graduação precisa ser abordado na graduação. E aí a gente vai começar a ter um outro prisma. Porque é um direito das pessoas, e se falando, se trazendo para uma discussão, justamente todos nós podemos perceber se está, né, no momento que estamos numa situação, a gente pode pedir isso, pedir para que sejamos bem atendidos. E a gente está falando de humanização. Trouxeste aqui, né? Por um lado, nós temos um avanço da tecnologia, e aí podemos fazer longos tratamentos com todo um aparato. Se por um lado nós temos isso, por outro talvez esteja faltando um pouco mais de humanização. Não, com certeza, mas eu acho que nós temos que crescer muito. Eu acho que nós temos que organizar, né, ter uma estrutura até acadêmica, porque muitas pessoas, até no Instituto da Mana, fazem cuidados paliativos, né, mas isso não é falado dessa forma, né? Elas fazem reuniões com as pacientes, elas conversam e cada uma troca as suas experiências, isso alivia a dor, a angústia, isso é um cuidado paliativo. Assim como nós tivemos o Nurse Navigator, que foi implantado, que nós já fazíamos, mas tem que pôr no papel, se organizar, planejar, fazer ações para que a coisa aconteça dessa forma, né? Então, são serviços que podem crescer de forma organizada para que se possa auxiliar mais. O que mais eu posso fazer como cuidado paliativo para determinadas pessoas em qualquer fase da doença? Então, eu acho que temos muito a crescer e contribuir para que a coisa coloque, que eu acredito assim, coloca no papel, te organiza, traça objetivos, né, e faça planos de ação. Aí a coisa vai fluindo de uma forma organizada e as pessoas vão assimilando, né, os cuidadores, porque não são só pessoas profissionais que fazem cuidados paliativos, são pessoas leigas, que cada uma com a sua experiência vai trocando, vai ajudando, vai aliviando o sofrimento, a angústia daquelas pessoas. Que assim como nós temos pessoas em fase terminal, nós temos pessoas metastáticas que vivem anos da sua vida. Então, qual é a qualidade de vida dessas pessoas? O que elas querem? Então, eu acho que é esse o nosso... Temos que um objetivo comum entre toda a comunidade. É bem isso, é essa organização da sociedade para isso, né? É a compreensão do que é o cuidado paliativo, primeiro, compreender que a morte ela faz parte da vida, é o ciclo, né? Entender que não precisa sofrer, né? Porque ir contra isso não vai dar em nada, só vai dar em sofrimento. Exatamente. E envolver quem faz parte da história desse paciente. Esse paciente ele está ali, ele não está sozinho. Tem família, tem amigos, ele tem uma história, respeitar essa história. Acho que falta muito assim, da comunicação. Acho que a comunicação é a palavra-chave. É a gente escutar, muito mais escutar do que falar, mas a gente se comunicar da forma correta, não ter aquele medo de falar sobre a morte, sobre aquilo que se espera, não dizer que não tem mais nada para fazer. Não tem, tem muito o que fazer. É nesse sentido, a gente tem muito o que fazer.
né? Não tem um prognóstico de cura, mas se tem muito o que fazer, né? E é essa lacuna que a gente tem que trabalhar. E muitas vezes também os familiares vêm e dizem para a gente: mas não tem mais o que investir. Tem muita coisa ainda. Porque a gente utiliza dentro do hospital uma sigla, se parar, parou, mas a gente sabe o que ela quer dizer além disso. Não é que a gente não vai investir, a gente vai investir até o final da vida daquele paciente. Mas, claro, a gente não vai deixar ele ter sofrimento na morte dele, ele não vai ter dor, ele não vai sentir desconforto respiratório. Então, ele vai ter uma morte natural, sem sofrimento. Então, a gente precisa falar disso e nunca dizer isso para o familiar, que não tem mais o que fazer, que não tem mais o que investir. Tem, nós vamos investir até o último, mas, claro, sem causar mais sofrimento ainda para ele naquele momento. E vocês, a experiência de vocês mostra, as pessoas, elas assim, a maioria das pessoas tem essa compreensão? Não. Para isso, nosso trabalho, né? E é fazer com que exista essa compreensão, que eles sintam quanto são importantes a família e o envolvimento, e as pessoas desconhecem, né? Que nem pessoas que têm um câncer e não sabem para onde ir. Para onde eu vou? Quem eu procuro? Que tratamento eu vou fazer? Então, esse é o nosso papel, né? De trazer o conhecimento, de trazer a informação, de direcionar essas pessoas, essa família, no cuidado, né? O que fazer. Então, essa é a nossa realidade, é o nosso papel como enfermeiro. E essa conversa com a família, ela não se dá só uma vez, né? Porque o luto ele tem várias etapas, né? Todo o processamento, né? A negação, até que se aceita, né? O diagnóstico, a finitude, aquilo que está se aproximando. A conversa se dá em várias etapas, né? E a gente não pode ultrapassar a barreira, né? Daquele familiar que está com uma tristeza profunda, que está indignado, que está com raiva de toda a situação, né? Porque o meu pai, porque o meu filho, a gente tem que respeitar isso também, né? Mas é através da conversa, né? De muita conversa, em vários momentos, talvez com vários familiares, onde um vai se apoiando, né? Um vai apoiando o outro, mas é através da conversa e da informação, né? Esse realmente é o nosso papel, é informar, conversar e apoiar. Aqui estamos abertos também para as perguntas, para algum esclarecimento, se vocês sintam-se muito à vontade, todos estão muito aqui, podem tirar alguma dúvida a respeito desse assunto que nós estamos trazendo, cuidados paliativos, falando mais sobre isso, para que todos nós tenhamos consciência e a informação sobre os nossos direitos. E quando estivermos, né, numa situação, a gente saiba que temos, inclusive, esse documento que nós podemos escrever, todo mundo pode deixar escrito, carregar no bolso, né? Mas, de alguma forma, a gente pode planejar, sim, um momento que seja bom para a gente, mesmo sendo um momento muito difícil. E, para isso, nós tínhamos falado anteriormente já, é aceitar, né? Aceitar que a vida ela tem início, meio e fim, e que a vida existe até o último suspiro. Sem dúvida nenhuma. Nós estamos nos encaminhando para o encerramento e eu passo a palavra para vocês, para que a gente possa fechar com alguma mensagem aqui importante de que as pessoas possam, então, entender melhor e buscar cada vez mais informação sobre isso. Eu acho que a mensagem que nós trouxemos aqui, né, é de suma importância e que as pessoas procurem, né, um auxílio, procurem uma ajuda de pessoas e de profissionais que possam lhe dar um norte, né? Isso tanto no SUS,
né, que até na entrevista anterior a paciente colocou, ela está recebendo oxigênio em casa, a prefeitura vai. Então, existem várias abordagens, várias situações, tem que ir atrás, gente, tem que ir atrás pelo bem do paciente, pelo bem do nosso familiar. Né? Tanto pelo SUS, nem todos têm a condição particular de moinhos de vento, enfim, mas existem. O Instituto da Mama, o Instituto da Mama é grandiosíssimo nesse aspecto de cuidados paliativos também. É um trabalho maravilhoso que elas fazem. Então, procurem essas pessoas, eles vão ajudar. Elas estão ali para isso, liguem. Tem psicólogas lá, né? Tem toda uma equipe treinada e preparada. Tem as voluntárias que podem dividir suas situações para que ali ajudem essa pessoa a ver que existe um caminho longo e pode ser com uma tranquilidade maior do que aquilo que as pessoas pensam. Né? Então, existem cuidados, tem que ir atrás, gente. E nós, como profissionais, com certeza, vamos ter que crescer mais em relação a cuidados paliativos. Complementando, né, o que a Rosane disse, não precisa haver sofrimento, não precisa haver solidão, né? Existe amparo, existe pessoas que podem ajudar, né? E a gente está aqui para isso. Os profissionais da saúde estão aqui para isso, para auxiliar no que for preciso. Não tem que sofrer sozinho, né? Acho que esse é o recado que a gente quer passar, né? Não existe desamparo. Então, quando o paciente recebe o diagnóstico que ele é um paciente paliativo, a gente não deve pensar que ali é o fim da vida dele. Muito pelo contrário. Ali a gente vai tentar dar uma qualidade, uma dignidade para ele cada vez melhor. A saudade vai ficar? Vai. Isso é normal, é o nosso ciclo da vida. Nascer, crescer e vir a falecer. Muitos antes, muitos pode ser depois. Mas a gente deve conversar sobre isso, a gente deve debater muito sobre isso e tentar o máximo de informação para a gente não entrar em desespero, não ter um sofrimento maior do que realmente possa ser. Então, essa é a minha mensagem para vocês. Vamos conversar sobre isso, vamos entender um pouquinho mais e vamos deixar ele dizer o que ele quer. Se ele quer ir para uma UTI, se ele quer que não façam nada naquele momento, então vamos respeitar esse paciente. Não vamos ser egoístas, muitas vezes, e a gente acaba sendo. É isso, pessoal. Obrigada. Obrigada. Muito obrigada a todos que estão aqui nos acompanhando e também através do YouTube e das redes sociais. Obrigada. Quero convidar agora à tarde, por favor, Niaya, queres falar? Então, vem aqui, por favor. Vem aqui, porque daí a gente pode entrar no YouTube. Vamos... Sobe aqui, ó, por aqui, por favor, Niaya. Pega aqui o microfone. Pega o microfone. Aqui, ó, entra por aqui, por favor, Niaya. Ela é nova, é. Primeira vez que ela está vindo aqui. Tá ligado o microfone? Liga. Não, troca comigo aqui, ó. Isso, pode pegar da Rosane, então. Obrigada. Na realidade, é o seguinte, adorei, achei completamente emocionante. Por quê? Porque passei por isso também, né? Todo mundo, acho que de alguma forma já passou aqui. Mas eu passei muito com isso em casa, meu pai em casa, né? A gente tirou do hospital e foi muito emocionante. Nós não tínhamos essa experiência. Mas nós temos um aplicativo hoje, é isso que eu quero convidar a turma aqui, né? Nós temos um aplicativo que fala dos 5 tipos de câncer, está entrando intestino agora. E eu quero convidar vocês para a gente fazer nesse aplicativo o tema cuidados paliativos, que a gente não tem. E eu acho que tudo isso, todos os cânceres, eles finalizam aí.
né? Sem dúvida. Então, não tem como a gente fugir disso e eu gostaria de dar uma atenção especial para esse capítulo dentro do nosso app. Porque a gente não tem esse preparo, nós, por exemplo, IMAMA, e não só o aplicativo. Rosane, tu estás convidada, tu já é da turma, já faz parte da família, e vocês todas aqui, por favor, também convidados. Você também já está? E o nosso encontro foi interessante, né, nesse sentido, mas porque falta isso no IMAMA também. Nós temos um cuidado com o acolhimento muito forte. Estão aqui as nossas guerreiras que sabem o quanto a gente se preocupa com o acolhimento, né? Com receber bem esse paciente que está com o diagnóstico, dar a ele o andamento disso, acompanhar a sua trajetória com a psicologia, com a nutrição, com o jurídico, enfim, a gente tem todo um cuidado muito especial para esse receber. Só que ele sai dali, o final dele a gente não está. Né? E muitos, né? Temos muitas vitoriosas, mas também tem aqueles que não voltam. E eu acho que o familiar, ele tem que encontrar no IMAMA, e isso vale para todas as ONGs, não vale só para o IMAMA, gente. Esse projeto não é um projeto específico, ele é aberto para todo mundo aproveitar. Porque o conhecimento maravilhoso que a gente está recebendo aqui durante todos esses dias, ele é aberto ao público, ele é aberto a todos os profissionais. E é isso que é importante, né? Essa união em torno de uma situação que é comum para todos nós, que é a morte também. A saúde, né? A vida e a morte fazem parte de toda essa discussão que a gente está tendo aqui, como você deixou bem claro. Então, o familiar, quando ele está vivendo o processo, nós não acompanhamos. A gente tem lá uma orientação da nossa supervisora, que é a doutora Lucy, sobre o encaminhar do familiar também para o psicológico, mas não é só isso. Porque eu vivi, você viveu, outra, você viveu. Então, assim, ó, nesse momento, não é... Tem que ser específico. Tem que haver um entendimento claro de como fazer, o que fazer para ajudar. Não é só o psicólogo do lado. É realmente o pai, a mãe, o irmão, a irmã, a tia, o cachorro. É como que a gente trata isso? Então, esse tema, para mim, ele... Nossa, sabe quando... Eu estava sentada ali ouvindo assim, entrou como uma luva agora. É isso que a gente está precisando. Então, eu queria muito, Jéssica, que você participasse, porque a gente foi buscando assim, não tem na cidade, quero te dizer, é muito difícil encontrar uma pessoa com a tua especialidade. E a gente foi no Clínicas exatamente porque o Clínicas tem essa história, né? A gente sabe disso. Então, eu queria te convidar para fazer parte desse grupo, tá? Na formação desse conteúdo do aplicativo que nós temos agora, e é urgente, porque o aplicativo já está no ar, e ele não tem cuidados paliativos, e convidar vocês para fazer esse grupo que vai fazer parte, Marcinha, nossa coordenadora do núcleo lá, Bruna, né, coordenadora do voluntariado, receber esse grupo para a gente montar lá o atendimento do cuidados paliativos também, a partir de já. Tá bem? Pode ser? Parabéns, Obrigada. que boa notícia, sem dúvida nenhuma. E aí, é justamente isso, se fala, mas precisa de um plano de ação, um planejamento, trazendo todos esses profissionais, é multidisciplinar, cada um tem o seu papel e cada pessoa vai precisar de algum ou outro. Parabéns, que bom, que bom. Então, vamos chamar, Niai, agora de tarde, então... Sigam, tem uma pausa para o almoço, vamos ver aqui o horário, 1h45 nós já temos, então, a saúde do homem, câncer de próstata, à tarde também vamos falar de câncer de pulmão, tratamento humanizado, fundamental, tratamos aqui parte disso. Amanhã a nossa programação inicia, deixa eu ver, às 9h30 da manhã, com câncer hematológico, depois falamos sobre câncer na mídia. À tarde, nós teremos Medicina do Amanhã. Na sequência, vem os desafios da longevidade do século XXI. E, por fim, a jornada do paciente com câncer. Todos estão convidados. Quem está nos acompanhando pelo YouTube, siga conosco. Ontem
teve também encontros maravilhosos, é muita informação. Muito obrigada a todos, um bom almoço e até à tarde. Tchau, tchau. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Seu negócio acaba de ganhar um novo horizonte. Bem-vindo ao Pontal. A vida na cidade mudou. As pessoas anseiam por novos ares. Estão em busca de novas experiências. Uma nova forma de experimentar a vida. Exatamente o que um Life Center é. O Pontal é o único Life Center do país totalmente integrado à paisagem natural. Pensado para facilitar o acesso, ele está localizado em meio a uma das avenidas mais movimentadas da cidade, a Avenida Padre Cacique. Porto Alegre tem um novo ponto de encontro, com um fluxo constante de domingo a domingo. O público de grandes marcas passa pela sua loja. Leroy Merlin, Doubletree by Hilton, Hub da Saúde do Hospital Moinhos de Vento, Hard Rock Café, Cinépolis VIP e muito mais. O futuro dos shopping centers chegou a Porto Alegre, trazendo experiências inovadoras. Operações independentes e exclusivas, com mercados especializados em carnes, peixes, padaria, especiarias, hortifruti, queijos, vinhos e muito mais. Áreas interna e externa totalmente integradas. Lojas térreas com acesso tanto pelo parque quanto pelo shopping. Espaço com cobertura translúcida que atravessa o shopping de ponta a ponta, com as melhores marcas. E as melhores atrações gastronômicas, com vista privilegiada para o Guaíba. Projetado para os restaurantes proporcionarem o melhor de seus serviços em um ambiente aberto nos dias de sol. Fluxo inteligente de escadas e corredores que facilitam o acesso do público à sua loja, onde ele estiver. Esse é o Pontal, um novo horizonte para o seu negócio.